com esse pensamento que começamos aqui com o que a Bíblia fala de forma genérica, assim, de uma forma geral, a princípio sem esmiuçar ainda o assunto, o que a Bíblia fala sobre jogos, sobre participar em certas atividades, sobre ir a certos lugares, sobre fazer certas coisas que o nosso coração humano gosta. O que a Bíblia diz sobre isso? Aparentemente a Bíblia vai dizer que você pode. Olha o texto aqui conosco. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, aí diz que todas as coisas me são o quê? Lícitas. Então, permitidas. Então, tudo eu tenho liberdade para fazer, comer, beber, jogar, brincar. Então, todas as coisas me é lícita. Então, é-me lícito jogar sinuca? É-me lícito. É-me lícito jogar baralho, dominó e qualquer outro jogo, certo? Mas o texto continua assim, nem todas convêm. Vocês perceberam? Então, é lícito para nós, seres humanos cristãos, eu estou falando de cristãos, fazer tudo, é lícito, ou seja, é permitido, dentro de um certo contexto, é permitido através do livre-arbítrio. É nesse contexto que Paulo fala, é livre-arbítrio, eu sou permitido. Agora, todas as coisas me são lícitas, ele continua dizendo, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por quê? Porque algumas delas não me convêm, como diz o texto. Percebe? Por exemplo, irmão Sete, é-me lícito, ou seja, eu sou livre para poder beber bebida alcoólica? Sim. Sou livre. Adão era livre para comer do fruto proibido? Sim. Mas aí vem o texto, mas convinha? Adão não convinha comer aquele fruto. Percebe? Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu preciso saber o que me convém. E como que eu sei se tal coisa me convém ou não me convém? Qual é o parâmetro? Aí a gente tem que, nós que somos cristãos, voltamos para a palavra de Deus, né? O parâmetro é ela. Então, o parâmetro não é a ciência, porque a ciência também, infelizmente, tem o dedo do inimigo por trás também. Principalmente a falsa ciência, né? Como o apóstolo Paulo fala a Timóteo lá, toma cuidado com a falsa ciência. Mas a verdadeira ciência vem de Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado que nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E o parâmetro para eu saber o que eu posso e o que eu não posso fazer é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela é o prumo, ela é o metro, ela é a linha de medida no qual isso aqui eu posso, sem problema nenhum, de motivo de consciência, sem manchar meu caráter, né? Sem ofender o Espírito Santo. Agora, isso aqui ela diz que eu não posso, então eu vou escolher se eu vou ficar do lado dela e não vou, ou se eu vou ficar contra ela e vou para fazer a minha satisfação. É nesse contexto que nós vamos aqui partilhar com os irmãos o pensamento sobre jogos de forma geral, né? Os divertimentos aí que são proibidos. Bom, então o que a Bíblia fala? Primeiro lemos o texto ali de 1 Coríntios 6, 12, né? Vamos ler também o texto de 1 Coríntios 10, 23, que é praticamente uma repetição. Diz assim, todas as coisas são lícitas, então lembrem-se disso, o homem é livre, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas se edificam. Lá no Coríntios 10, 12, ele diz que todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. Aqui agora ele já diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Lá ele diz que nem todas convêm, e aqui ele diz que nem todas edificam. Então, por aqui, se eu fosse parar por aqui, eu já poderia ter aqui, irmão Sete, um parâmetro. O parâmetro o que eu vou fazer me edifica? Detalhe, são duas formas de edificação que nós temos. Me edifica intelectualmente e me edifica espiritualmente e me edifica moralmente. Então, na verdade, são três esferas da vida que nós podemos ser edificados. Então, eu vou, por exemplo, brincar de luta de espada. A criança que nunca brincou de luta de espada? A pergunta é, o pai vai deixar a criança brincar de luta de espada com outra criança? Edifica? Não edifica. Segundo, cresce intelectualmente? Não cresce. E moralmente? Também não. E ainda para piorar, pode machucar a outra criança, errar e acertar um pau na cabeça da outra criança, ali a espada, seja de plástico, ou de pau, ou de madeira, de qualquer outra matéria, né? Então ele acaba se machucando. Então é nesse contexto que certas brincadeiras, mesmo entre crianças, que pode parecer infantis, mas não edificam espiritualmente, não edifica moralmente e não edifica intelectualmente, então não é uma brincadeira inocente que pode levar a certos
ferimentos, machucados, então não devem ser toleradas realmente. Ok, irmãos? Então, se fosse parar por aqui, o parâmetro no geral é: edifica. Se edifica, pode ir em paz com Deus. Edifica espiritualmente, você vai crescer, você vai melhorar, você vai crescer intelectualmente, vai ficar mais inteligente em alguma área da vida, você vai crescer moralmente, então pode ir adiante, pode brincar, porque realmente vale a pena. Se não, pense duas vezes antes de ir. Bom, então vamos aqui começar. Não podemos esquecer que o povo de Deus, os cristãos de forma geral, né? Eu, você e podemos dizer assim, todo o cristianismo, somos um sacerdócio real, nação santa. É claro que Deus tem um povo peculiar nessa terra. Deus tem uma igreja nessa terra, uma igreja a qual Ele chama pelo seu nome. Ele tem a igreja nessa terra. Agora, apesar de Deus ter uma igreja e ter dezenas e centenas ou milhares de igrejas, mas essas pessoas não tendo a luz e o conhecimento plenos, mas mesmo assim ela acaba sendo ovelhas do redil de Cristo, ainda que estejam no lugar errado. De repente ela pode estar no lugar errado, mas ela é uma ovelha sincera. Então, para ela também, a recomendação da palavra de Deus é válida, é útil e é importante. Então, você que nos ouve aí agora desse lado, lembre-se disso: você é sacerdócio real, você é nação santa, povo adquirido. Então, vejamos aqui o texto que diz o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, falando da nossa missão, da nossa responsabilidade como povo de Deus. Então diz assim: mas vós sois a geração eleita, olha só a primeira qualificação, sacerdócio real, a segunda, nação santa, quer dizer, um povo separado, né? Nação santa, povo adquirido, quarta. Então nós somos aqui 4 fatores especiais: geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Para que anunciei as grandezas, ou seja, o caráter de Deus, daquele que vos chamou das trevas, que antes você vivia e praticava, para a sua maravilhosa luz. Então você, pela palavra, pelo testemunho, pelas ações e prática, irmão Sete e os irmãos aqui, nós somos chamados por Deus a representar no mundo o caráter dele. Aí eis a pergunta para nós aqui agora: eu posso representar o caráter de Deus em uma partida, em um jogo de disputa? Parem e pensem. Tentem vislumbrar em vossa mente Jesus e os discípulos brincando uma partida, por exemplo, de dominó. Tentem Jesus e os discípulos brincando uma partida de baralho. Então, já de cara, você pode imaginar se é possível revelar um traço do caráter, da santidade de Deus dentro de uma partida, dentro de um jogo. Percebe? Então, por aqui nós vamos perceber que a nossa própria consciência vai começando acendendo uma luzinha amarela na nossa mente, e a gente vai começando a pensar: espera aí, então talvez não era bem assim como eu pensava, né? Não era tanto assim. Porque às vezes irmão Sete e os demais irmãos, nossa concepção de Deus e de sua santidade, de seu caráter, às vezes é menor do que realmente Ele é. E por nós termos uma concepção, às vezes, errônea e falha de Deus, a gente pensa que Deus permite tudo, né? E nem sempre, né? Nem sempre permite. Ok, podemos continuar, né? Então vamos ver aqui, vocês estão vendo que eu estou apenas fazendo uma introdução, uma base, um alicerce, para que quando chegarmos em textos da Bíblia, do Espírito de Profecia mais claros, vocês já vão poder estar com a mente preparada para recebê-los, porque a gente está fazendo uma introdução de forma gradativa, na qual eu e você possamos juntos compreender com uma maneira mais clara, de uma maneira mais óbvia, que realmente o Espírito Santo quer nos ensinar, talvez aquilo que ainda não entendemos e aquilo que ainda talvez não praticamos. Temos um chamado solene. Nós somos um povo adquirido, né? Nação santa, sacerdócio real. Então, já que nós somos tudo isso aí, o povo do advento, de forma especial, é tudo isso. Então, qual é o chamado solene que Deus faz para você, para mim, para o povo do advento? Qual é o chamado solene? Vamos ver? O chamado solene é o que está escrito no livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, página 321. Vamos ver? Olha só, os adventistas, talvez se fosse hoje, colocaríamos aí do movimento de reforma, acima de todos os povos, ou seja, de todas as denominações religiosas, perceberam aí? Devem ser modelos de
Piedade. O que é piedade? Piedade é uma pessoa que tem uma vida pia, uma vida santa. Então nós devemos ser, eu e você, modelos de santidades. Que mais? Puros de coração. Olha, pureza. Então não pode haver no meu coração rivalidade. Lembrem-se que no jogo tem rivalidade. Não pode haver no meu coração sentimento de disputa, de eu ganhar e você perder. Lembre-se que no jogo tem isso. Pureza de coração não tem isso. Então, modelo de piedade, puro de coração e de linguagem. Então, geralmente no jogo, às vezes a pessoa perde, fica nervosa e xinga. Não é isso mesmo? E ralha, e grita, e ofende. Opa, pureza de linguagem. Darem, continua o texto, darem eles, os adventistas, ao mundo a impressão, olha só, a impressão apenas, de que sua fé não exerce poder dominante na sua própria vida, é desonrar grandemente a Deus. Então, se os irmãos encontram, por exemplo, o obreiro da igreja, o pastor da igreja, numa partida de jogo com os irmãos, qual é a impressão espiritual que vai ficar na vossa mente? Vocês já pararam para pensar? Você encontrar o obreiro da igreja, o ancião da igreja. Já pensou? Encontrar o ancião da igreja, um homem também que representa o caráter de Cristo espiritualmente, que cuida também e zela pela espiritualidade da igreja, o obreiro, o missionário da igreja, numa partida jogando, derrubando o outro. Tá? Pense e bem. E os irmãos, qual é a avaliação que os irmãos terão do caráter de Deus na vida de um líder que, porventura, venha desonrar grandemente o nome de Deus, de uma forma, seja na linguagem ou seja no procedimento. Então, nós vamos caminhando por aqui, vamos ver texto mais claro, eu estou apenas fazendo a introdução, mas os textos que nós vamos apresentar essa noite são clarividentes, mas é só para você já começar a ter uma noção, que se eu parasse o estudo aqui, dá para botar um pé no freio com relação a jogos, de forma geral, né? Não vou dizer que não seja fraqueza de um ou de outro, mas a gente tem que ter a concepção que, pela graça de Deus, podemos vencer essa fraqueza, né? E que não podemos desanimar ou nos entregar a ela, certo? Porque jogo, de forma geral, até mesmo uma telecena, né? Jogo de loteria, vicia. Eu sei, porque eu também já participei na minha juventude disso. Vicia porque é a emoção de ganhar, irmão Sete. Todo mundo quer ganhar. Ou você, para e pensa, quando você era menino, adolescente, você entrava no jogo para perder. Não, ninguém não quer perder. Eu não conheço ninguém. Nem para jogar palito, que é um um palitinho, mais... lembrou bem. É um jogo, parece simples, né? Eu acompanhei muito. Meu pai tinha um comércio e as pessoas brincavam lá de palitinho e no fim saía até briga. Brincava apostando dinheiro, né? E depois que eles iam embora, eu chamava meu irmão, meus primos, e ia brincar também. E no fim brigava também. Então é assim, porque ninguém quer perder no jogo, irmãos. Ninguém quer perder, todos querem ganhar. E é com esse contexto que a gente tem que ver qual é o espírito que a gente entra no jogo. É o Espírito de Cristo? Pois é, então vamos continuar aqui para você entender melhor. Pastor, sim. Eu estou vendo que aquela introdução ali falando de 4 tipos de jogos já começou a despertar perguntas que hoje existem N tipos de jogos. Eu não sei nem como que poderia responder aqui as perguntas, mas está vindo várias perguntas aqui sobre jogos. O que pode e o que não pode. Por exemplo, a Daniela perguntou sobre jogar vôlei. Uhum. Alguém também perguntou aqui, fazer uma fezinha na mega da virada. O senhor quase que respondeu agora, hein? Olha, a esperança de todo mundo é ficar rico, né? De muitas pessoas, né? O desejo disso aí. Bom, nós vamos abordar a questão de jogar, né? Poderíamos responder isso de maneira resumida, mas eu vou abordar muito detalhes aí sobre jogos de forma geral durante o estudo. Mas o problema do jogo em si, existe sim a brincadeira saudável, né? Ellen White, ela tem um texto que ela diz aí, não condena o simples exercício com a bola. Então existe a brincadeira saudável, que realmente não é condenável, e existe a partida de jogo. Então, se eu vejo que, por exemplo, a questão do vôlei, a irmã perguntou aí, e você está brincando ali sem sentimento e desejo de ganho, de disputa, de rivalidade, que o problema está no sentimento da rivalidade, da disputa, entende? Então, a questão é a disputa, é a rivalidade. Mas se a gente brinca aqui sem disputa, sem rivalidade, então
envolve outra maneira, o espírito da coisa. A questão é a disputa e a rivalidade. Porque assim como Ellen White diz que não condena o simples exercício com a bola, que é você brincar com a bola. Então você está ali entre você, seu filho, você, seu irmão, e de repente você está num rio ou na praia, e você entra na água e fica brincando lá. Faz ali uma corda de vôlei e você de um lado do outro, brincando. Mas vocês não estão em intensa disputa ou numa partida. A questão é quando forma uma partida e cria uma disputa, então aí o sentimento pode aflorar, de querer ganhar e o outro perder. Aí geralmente vem questão de humilhar o oponente. Aparece muito esse sentimento no jogo, né? Humilhar o oponente. Então tem que ser avaliado esse detalhe para poder realmente não correr o risco de estar num ambiente que Deus não agradaria de estar, né? Ou participando, né? Jogo em geral. A regra, porque como você falou, existe dezenas, talvez centenas de jogos, né? Mas a questão é, o jogo deve ser avaliado assim, edifica espiritualmente, edifica moralmente, edifica intelectualmente. Aí vem também outro detalhe. Envolve a disputa, envolve rivalidade, envolve intrigas. Então são esses sentimentos que têm que ser avaliados no tipo de brincadeira que você vai fazer, né? Perfeito, pastor. Eu até acho que na época da irmã White não tinha todos os jogos que existem hoje, é óbvio isso. Então, no nosso dia a dia nos deparamos com jogos bons, que não poderia nem ser chamado de jogos, e também jogos ruins. Vai depender nosso de como nós vamos filtrar. Eu, por exemplo, pastor, na minha casa tenho vários jogos de tabuleiro. Educativos, que eu uso para brincar com meus meninos. Exato. Então, pelo menos uma vez na semana, a gente coloca ali a família na mesa e começa aquelas brincadeiras, não vou nem falar jogos, é a brincadeira ali que no final, às vezes, um ganha, o outro perde, mas sempre a gente falando para ele, olha, isso aqui é tudo apenas uma brincadeira, nada para levar a sério. Exatamente, justamente. O Espírito de Profecia diz assim, tem um texto que diz assim, todos nós deveríamos crescer diariamente, intelectualmente e espiritualmente. Então aí a questão, o jogo educativo, por exemplo, que se dão nas escolas, montar quebra-cabeças, montar peças, quem monta mais rápido. O jogo educativo que estimula realmente a inteligência e a cultura na criança. É como você disse aí, desde que não parte para o lado negativo da coisa. Porque até mesmo numa conversa comum entre irmãos, não estão nem jogando, mas numa conversa comum para defender a sua ideia, às vezes sai briga e discussão. Positivo. E nem jogo né? Então é isso que tem que ser avaliado. O irmão entendeu? Os irmãos estão entendendo aí, né? Mas nós vamos continuar aqui e acredito que vai poder ficar mais claro o assunto. Então, diferença entre uma recreação agora, algo mais saudável, né? Do que um divertimento assim, do ponto de vista, vamos usar essa expressão divertimento do ponto de vista aqui que inútil. Né? Que tem a recreação, que é útil. O exemplo aqui é um jogo educativo, né? Que se dá na escola, a partir do princípio ali de construir na criança uma mente, né? Um raciocínio lógico, e um divertimento inútil que não serve para nada. Então tem um texto no livro Educação, um pouquinho grande, né? Mas vamos ler sem pressa e vocês vão entender. Diz assim, a diferença entre recreação e divertimento. A recreação, na verdadeira acepção do termo, recriação, diz aqui a inspiração, tende a fortalecer e a construir. Olha aí, então, recreação você sai mais forte, fisicamente, intelectualmente, e sai mais predisposto a construir. Afastando-nos de nossos cuidados e ocupações usuais, a recreação, proporciona descanso ao espírito, no caso é a mente, e ao corpo, percebem? E assim nos habilita a voltar com novo vigor ao sério trabalho da vida. Então a recreação é algo saudável, que te devolve energia gasta, que te dá vigor mental, intelectual, e te volta novamente forte para o trabalho do dia a dia. O divertimento, o texto continua dizendo, por outro lado, é procurado com o fim de proporcionar prazer, apenas isso, percebeu? E muitas vezes, olha aqui, que está o X da questão, levado ao excesso. Então você muitas vezes se excede em alguns jogos ou divertimento, que vai para o excesso, absorve as energias que são necessárias para o trabalho útil e desta maneira se revela um estorvo, um impedimento ao verdadeiro êxito da vida. Então a questão é isso aí, que às vezes o jogo leva para isso aí. E às vezes, irmão Sete, os irmãos aí vai se lembrar do que eu vou falar aqui. Muitos anos atrás, lembram-se daquele jogo da cobrinha no celular?
Sim, Você sim. lembra? Celular antigão, né? Alguma coisa. Isso mesmo. Os irmãos que lembram dos celulares antigos, né? 10, 15, 20 anos atrás, né? Vão lembrar desse jogo aí. Então, isso há 20 anos atrás, mais ou menos, mas essa média aí, 18, 17 anos atrás, estava lá para o ano 2002, 2003, chegava da comportagem, aí o celularzinho, aí eu ia brincar com esse joguinho da cobrinha lá, para passar um pouquinho de tempo, né? Mas eu comecei a perceber, depois de alguns dias, uma semana, uns dias, que eu começava a ficar nervoso quando eu perdia. Comigo mesmo, eu não estava jogando com ninguém, estava sozinho brincando com o jogo da cobrinha. E comecei a perceber que eu estava ficando nervoso quando eu perdia. Aí eu falei, opa, isso aqui está errado, não pode, olha. Aí eu comecei a perceber que eu estava começando a ficar viciado no jogo da cobrinha, um jogo inocente ali, sozinho com o celular. Aí eu parei imediatamente, falei, não, chegar da comportagem, tudo bem que eu tinha minhas atividades, lavar minha roupa, fazer minha comida, fazer meus estudos, mas ainda sobrava 2 minutinhos, ia fazer o jogo da cobrinha. Eu percebi, depois de uma semana, 2, que aquilo não estava bom para mim. Eu mesmo percebi, o Espírito Santo me falou, me avisou, olha, isso aqui não está bom, você está começando a viciar nesse negócio, isso está te deixando nervoso, você está jogando com você mesmo e você não está crescendo em nada. Aí eu parei, dei um basta, eu entendi que não estava bom para mim. Percebe? Sim, eu estou vendo que você estava ferindo sua vida particular. Às vezes para uns não faria problema aquele ali, mas você entendeu já ali de cara que aquilo não era bom para você. Não era bom, eu estava com um sentimento de nervosismo porque estava perdendo, olha só, e não jogando com ninguém. Então pode ser que exista uma brincadeira, mesmo que seja saudável, que para mim é saudável, pastor. E aí já para você não é saudável. E você vai decidir se você pode ou não. Por causa do espírito da coisa, que eu quero disputar, percebe aquilo que nós falamos? A questão do espírito, disputar, ganhar, rivalizar, o que causa dificuldade é esses problemas aí. A rivalidade que não é de Deus, a disputa que não é de Deus, então é isso que traz sérios problemas na maioria dos jogos, né? Bom, e Deus, Ele aceita um coração dividido? Eu falei do meu exemplo aqui agora, isso há 18 anos atrás, 18, 20 anos atrás. Será que Deus aceita um coração dividido? Claro que não, né? Temos um texto aqui do Testemunho para Ministros que diz assim, ó, Ele, Deus, não dispensará, olha aí, um átomo, a menor partícula, de seus reclamos, não aceitará meia adoração, enquanto metade do coração é dado a algum ídolo. Por incrível que pareça, para mim aquilo lá estava sendo um ídolo, do qual eu não percebi no começo, até que uma semana depois o Espírito Santo acendeu a luz amarela na minha consciência e eu entendi e deixei o negócio de lado. Percebe? Então estava virando um ídolo para mim. E eis o problema que jogos, às vezes, pode virar um ídolo para muitas pessoas, porque causam dependência, causam um vício, e aí Deus não pode aceitar um coração dividido jamais. Bom, agora, olha só na tela quem está presente nos divertimentos. Pode parecer até difícil de receber esse texto. Pode parecer até intragável, mas Satanás está no local do divertimento. Olha que texto solene e que deve nos impressionar quando formos jogar, seja lá o jogo que for, na disputa. Preste atenção e vocês vão analisar que a partir de hoje, qualquer partida, qualquer jogo que vocês forem participar, devem pensar 2 vezes antes de um ser sinistro que poderá estar ali ao seu lado naquele jogo. O texto está no livro Conselho aos Pais, Professores e Estudantes. Na página 283 diz assim, o diabo está no local das brincadeiras. Olha só, irmãos, quem está ali? Satanás. Já pensou se os nossos olhos abrissem e víssemos aquele ser sinistro, maquiavélico, ruim, nojento, naquela brincadeira que você está brincando, mas você caía fora na hora. O diabo está no local das brincadeiras, observando, olha aí, ó, vossas diversões e colhendo toda a alma que encontra o quê? Despercebida. Olha, ele vê, ó, o coração do fulano já está criando rivalidade, está criando disputa, o coração do fulano quer ganhar, lançando, Satanás ainda, lançando sua semente no coração humano e adquirindo controle na mente dos homens. Está aí o problema. Satanás está numa partida de futebol, Satanás está numa partida ali de sinuca, Satanás está do lado de uma partida de baralho, de xadrez, de dama, e ele está só observando para ver quem são aqueles que estão mais ávidos para ganhar a partida, aqueles que estão mais sedentos de sair vitorioso, aqueles que estão mais ali querendo derrubar o oponente, e ele conhece os sentimentos da gente, ele percebe nossos gestos, nossas atitudes, nossas palavras, nossos olhares, e então ele diz, eu vou te pegar,
eu vou dominar a sua mente. E sem que você saiba, ele está ali do lado, te incentivando. Vá, faz assim, faz assado, derrube ele, ganhe dele, humilhe, escarneça, obtenha vitória em cima dele. Então, esses sentimentos que vêm de baixo são postos em nosso coração. E é ele, o príncipe das trevas, que coloca esse sentimento. Então, eu comecei a entender que eu estava sozinho, há 20 anos atrás, brincando com o jogo da cobrinha, e eu percebi que esse sentimento estava dentro de mim, contra mim mesmo. E foi onde o Espírito Santo me falou, para com isso, isso aí não está certo. E foi onde que eu abri mão do negócio a tempo, antes que eu me envolvesse mais ainda, e aí poderia estar já controlado pelo inimigo. Porque ele controla a gente através dos jogos, e ele está ali presente nesse ambiente. Percebe, irmãos? Então, eis o problema. Agora, irmão 7 e os demais irmãos. Aqui a gente vai começar agora a responder. Pastor, aproveitando só uma pausazinha, André Caires Santos, ele fez um comentário interessante. Além desses jogos tradicionais, existem hoje que está carcomendo jogos online. É verdade. Não só o nosso cérebro, como o dinheiro e jogos realmente demoníacos que a gente tem acompanhado. Isso aí é gravíssimo. As pessoas até se suicidando, crianças e jovens se suicidando por causa de jogos. Esses aí são jogos gravíssimos, né? E aí a colocação do irmão André foi boa, porque o problema perigoso é que de repente pode começar com um jogo inocente e vai pulando até o jogo ser mais excitante, até jogos mortais, né? Como esses aí. Mas olha aqui agora nesta tela comigo vai ficar bem mais claro, distrações que Deus condena. Agora vai citar o espírito de profecia, a palavra de Deus vai citar alguns jogos. Então, diante desse texto aqui, por exemplo, a gente não tem muito rodeio, né? Não tem muito o que rodear. É pontuar em cima do jogo. Olha aí, ó. Livro Mensagem aos Jovens, página 392. Vamos ver alguns jogos aqui? Distrações, olha aí, simples distrações, tais como a dança, então envolve o balé, mesmo que é uma dança clássica, o jogo de cartas, está aí o baralho, xadrez, damas, etc. Nesse etc. são jogos que envolvem disputa, rivalidade, um ganha e o outro perde. Percebeu? Balé, que é dança, taekwondo, karatê, judô, todos esses tipos de lutas também se envolvem nisso aí. Capoeira, que não podemos aprovar. Por que não podemos aprovar? Aí vem a resposta. Porquanto o céu as condena. Deus condena esses jogos mencionados aqui na tela. Todos esses divertimentos merecem ser condenados pelos cristãos, devendo seu lugar ser substituído por qualquer coisa, aí irmão 7, perfeitamente inofensiva. Aí entra o que nós falamos no começo lá com seus filhos, os jogos educativos. Percebeu? Algo inofensivo. Mas baralho, dama, xadrez, etc. Jogo do Uno é jogo de cartas. Disputa, um ganha, outro perde, rivalidade, percebe? Então, astúcia, nesses jogos usa-se astúcia, usa-se o que no brasileiro costuma dizer, né? Pisca daqui, pisca dali, a malandragem. Então, até mesmo o Uno, que pode parecer um simples jogo, que foi feito para pegar crente. E a ratoeira foi bem sucedida, porque tem muito caindo nela. Percebeu aí, irmãos? Então, tomem cuidado. Esses são jogos, tá aí o etc. aí, etc. significa jogos semelhantes a esses aí. Então, tá aí, o céu condena. E nós vamos ler um texto mais adiante que você não pode morrer, nem pensar, não pode morrer diante de uma prática de um desses jogos aí que sua alma está perdida. Morrer num desses jogos, está perdida a sua alma. O texto vai mostrar logo adiante, ok? Pastor, eu gostei da ratoeira do cristão aí, que é o... Então, cuidado, né? Tem bastante gente falando aqui no Uno, então ele é a ratoeira do cristão. Do cristão. Porque o diabo não vai pôr baralho. Muitos acham que baralho já é do diabo, né? Não sei se você conhece a história do baralho. Quem criou o baralho foi uns magos, né? Os feiticeiros, satanistas, com apologias ali da rainha, a Maria, apologias do rei a Jesus, do príncipe, do coringa a Satanás. Então o baralho é um jogo altamente sinistro, 100% diabólico, né? O baralho tem muito uma história negra por trás, né? E jogos semelhantes ao baralho, a pergunta foi o Espírito Santo que inspirou a fazer? Algo a se pensar, né? Algo a se pensar. Bom, vamos lá. Mais distrações que o céu condena. Então eu vou ler mais textos aqui, que é reto e direto, ao ponto. Ele não dá rodeio. Nós vimos ali baralhos, vimos damas, xadrez, né? Vimos ali esses jogos ali que foi
Pegou bem aí? Dança, todos os tipos, cartas, aí é cartas, não é só o baralho, aí entra o Uno, né? Xadrez, damas, etc. Quer dizer, jogo do mesmo perfil. Anota aí. Agora, aqui temos mais alguns, olha. Mensagem aos jovens 398. O verdadeiro cristão não desejará entrar em nenhum lugar de diversões. Aí são jogos em geral. Então você não vai no fliperama, certo? Nem empenhar-se, nem sei se hoje tem fliperama, né? Nem empenhar-se em nenhum entretenimento sobre o qual não possa pedir a bênção de Deus. Aí está bem claro, né? Não será o cristão encontrado no teatro, no salão de bilhar, ou seja, de sinuca, ou no boliche. E olha que tem boliche em shopping, eu já fui ao shopping andando e vejo lá algumas pessoas brincando de boliche, né? E pode parecer inocente, não pode? Mas, novamente, vem a questão da sagacidade, do desejo de ganhar, da disputa, da rivalidade. Então, eis aí, meus irmãos, vai colocando na lista aí, além do baralho, além da dama, além do xadrez, além do etc., além das danças, das lutas marciais, aí temos ainda sinuca, boliche e todos do gênero, porque você não pode pedir a bênção de Deus. Então, irmão Sete, a regra é essa aqui, vamos brincar uma partida de futebol aqui, o time A contra o time B, agora vamos todo mundo orar aqui agora, Senhor, abençoa que essa partida seja uma bênção, e que nós possamos ser edificados, crescer mais, sair melhor daqui, e possamos representar teu caráter aqui no jogo. Aí começa a partida, um vai, derruba o outro, passa a perna, joga no chão, outro xinga, grita, bate gol, e sai criticando o time que perdeu. Como é que pode pedir a bênção de Deus? Percebeu? Então o negócio está começando a ficar mais claro para os irmãos, e os textos vão falar diretamente quais são os jogos. Se tiver alguma observação, pode fazer aí que a gente para aqui. Não, pastor, está indo bem. O pessoal está comentando aqui muita coisa com respeito aos jogos aqui, só que se for comentar tudo, falar aqui tudo que está sendo falado, porque o pessoal realmente ele mexe com as emoções, e esse tema ele mexe com todo tanto mundo, os idosos quanto as crianças. Sim. Hoje começou aí a Copa do segurar Mundo. Alguma coisa, ele já pega o celular ali, e quando você vê, já está baixando um jogo aqui, um jogo ali, se encontra todo mundo. Então aquelas brincadeiras saudáveis que exercitam, elas estão sendo deixadas de lado e está sempre caminhando para o lado dos jogos. Verdade, você vê. Na infância, no passado, muitos anos atrás, tinha amarelinha, né? Em alguns lugares chama amarelinha, no Nordeste chama macaquinho, né? Que é aquela brincadeira que as crianças faziam com a casca de banana, jogando nos quadrinhos. Não sei se você conhece essa brincadeira. Sim. Então, mas hoje as crianças não conhecem isso, não existe mais. Como você falou, jogos eletrônicos, brincar para disputar e... Pique bandeira também, que é aquele de pegar a bandeirinha. De esconde-esconde, né? Esconde-esconde, jogar o disquinho pro outro. Então, brincadeiras inocentes, percebe? Que hoje não existe mais. E que, na verdade, existem esses jogos aí. Até os idosos, vai para a praça jogar dominó e baralho, né? Exato. Mas tudo para ganhar. E o pessoal aqui já está adiantando um pouquinho aí, falando sobre a Copa do Mundo também, pastor. Semana que vem, nós vamos falar um estudo especial só sobre a Copa do Mundo. Então. Aguarde aí, terça que vem, você não pode perder. Bom, então agora esses jogos aqui, ó, conselho aos pais, professores e estudantes para 350. Mais alguns jogos que Deus condena. Foi-me apresentado uma visão. Então isso aqui... Foi Deus que apresentou, olha aí. Foi-me apresentada uma visão das coisas, visão em que os alunos estavam jogando partidas de quê? De tênis e de cricket. Esse é um jogo norte-americano. Foram-me dadas então instruções quanto ao caráter dessas diversões. Tênis e o cricket. Vamos ver o que Deus falou do tênis e do cricket? Elas me foram mostradas como uma espécie de idolatria, como os ídolos das nações. E agora, irmãos, como é que pode um cristão que quer receber o selo de Deus na testa, que quer ser imaculado, candidato ao céu, que vai passar pelo santuário celestial, que vai ser avaliado, e nele não foi encontrado mácula nem mancha alguma, são irrepreensíveis, numa partida de tênis, de cricket, e agora, como é que fica, né? Numa partida de sinuca, de baralho, de dominó, de uno, como que fica se o nome for chamado nesse momento? Ídolos das nações. Eis o texto aí, né? Bom, nós vamos falar semana que vem da Copa do Mundo, porque o ídolo das nações hoje não é mais o cricket, nem o tênis, né? Hoje, não que deixou de ser ídolo, mas o ídolo das nações hoje é o futebol. Esse nós vamos falar semana que vem de uma maneira mais detalhada. Quem Deus não reconhece como seus filhos? Quem é que Deus diz assim, eu não conheço esses como meus filhos? Pode ser crente, batizado numa igreja evangélica, até na igreja adventista, até do movimento de reforma, ele pode ser
professor de escola sabatina, dirigente da igreja, pastor, obreiro, ele pode ser o que for, um líder de jovens, mas se ele pratica isso aqui, Deus não reconhece ele como filho de Deus. Conselho aos pais, professores e estudantes 328. Deus não reconhece os caçadores de prazeres como seus seguidores. Já viu aquela turma jovem que não aguenta que o sábado termina, que já fica tudo bolando um prazer? Então, caçadores de prazeres, Deus não reconhece como seus filhos. Cuidado, toma cuidado aí. Unicamente os abnegados, os que vivem uma vida de sobriedade, aqui tem sobriedade e equilíbrio, humildade e, olha o piedade aí, ó, lá atrás nós lemos o texto da piedade, santidade, somente esses são os verdadeiros seguidores de Jesus, sobriedade, humildade e santidade. E esses não podem encontrar nas frívolas, vazias conversações dos amantes do mundo. E nos jogos geralmente surge isso aí, conversas frívolas, vazias, né? E que não levam a nada. Então, lembrem-se bem, quem for um caçador de prazer, de jogos, ele não é reconhecido como filho de Deus. Aí está o texto. Então, nós precisamos procurar ter uma vida pia ao lado de Jesus e pela graça de Cristo, né? Bom, os verdadeiros filhos de Deus, eles fogem das diversões mundanas. Olha aqui, conselho aos pais, professores e estudantes 328. Fugirão, os filhos de Deus, né, dos lugares de diversão mundanas, pois não encontram aí Jesus. Jesus não está nas partidas de jogos. Nenhuma influência que lhes torne a mente mais celeste, promovendo seu crescimento na graça, acha no jogo. Sua vida é elevada e pura, a de Jesus. Os que querem ser adoradores do verdadeiro Deus devem sacrificar todos os ídolos. Então, realmente não é brincadeira não, irmão Sete. Tirar aquilo que você gosta de fazer, que a palavra de Deus não aprova, é um ídolo que tem que ser sacrificado, hein? Para alguns, de repente, vai ser o baralho, para outros a sinuca, para outros o boliche, para outros o tênis, para outros xadrez, para outros o joguinho da cobra, né? Foi para mim, né? Então, cada um tem aí um ídolo que tem que tomar cuidado, examinar o coração e ver onde está vacilando aí, né? Porque Deus está tendo misericórdia e está dando oportunidade para todo mundo aí, para reconhecer seus erros. Bom, então tranquilo aqui, pode continuar, né? Sim, pode. Então, irmãos, Jesus disse uma vez um texto que a gente muitas vezes não entende, sabe? Quando a gente tem uma visão míope do reino do céu. Jesus disse assim, ó, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem e me siga. Então não podemos esquecer que seguir a Jesus é um caminho de negação constante e abnegação, de negar e desprender, percebe? É um caminho de cruz, irmãos, a verdade é essa, eu não estou exagerando, é a Bíblia e o Espírito de Profecia diz que seguir Jesus é um caminho de cruz, porque na verdade nosso mundo não é aqui, então nosso mundo é na pátria celestial, então nosso prazer real em coisas que vão ficar por aqui e que tira a nossa espiritualidade, deve ser sacrificado mesmo. Não é que a gente vai ter uma vida triste, de forma alguma. Cristão não precisa ser triste, cabisbaixo, ou uma vida séria, uma vida de carrancuda, não. Esse não é cristão também não. Mas o cristão não pode ser frívolo também, porque frivolidade não vem de Deus. Percebe? Então, é aqui que a gente precisa buscar a Deus para discernir, ter discernimento espiritual. E é cada um de vocês, cada um de nós, que precisamos ter esse discernimento espiritual, para saber aquilo que realmente Deus não aprova, e aquilo que Deus diz não, né? Pastor, sim. Douglas Ferreira, ele está repetindo uma pergunta aqui, cabo de guerra, corrida de saco, essas brincadeiras também não pode? Bom, como é que é o nome do cabo? Cabo de guerra, é aquele que algumas pessoas seguram de um lado de uma corda, outras seguram do outro e puxam. Pois é, o cabo é de quê mesmo? De guerra. O cabo é de guerra, né, Douglas? O cabo é de guerra, né? E a nossa guerra é contra Satanás, né? Contra o mal, né? Bom, irmãos, vamos supor que você vai brincar com seu filho. Eu brinco com minha filha no quintal, direto. Eu tenho uma bola lá, e eu brinco com a minha filha, ela fica lá, ela chuta para mim, eu chuto para ela, e fica assim. Depois eu jogo para ela como se fosse vôlei, ela joga para mim, e ficamos. Eu não marco ponto, ela não marca ponto, percebe? Eu brinco com minha filha de correr de saco. Eu não marco ponto, ela não marca ponto. É apenas para a gente brincar, percebe? Então a questão é o que vai envolver aí é a coisa, Douglas. É o espírito da coisa. A disputa, a rivalidade, um ganha e outro perde. Na verdade, a gente avalia as coisas sempre por essas três pautas, né?
você vai ganhar e eu vou perder? No reino de Cristo ninguém perde, todos ganham. Percebe? Então, eu vou disputar com você, eu quero que você perca e que eu ganhe. Esse sentimento nasceu em Lúcifer. Ele queria ganhar e queria que Jesus perdesse. Então, na verdade, o que vai envolver não é a brincadeira X e a brincadeira Y. É o espírito da coisa que está por trás daquilo ali. Percebe? Então, é o espírito da coisa. Vamos lá. Conselho aos pais, professores e estudantes, página 377. Quando a diversão não é perigosa? Está aí, Douglas, a sua resposta. Quando é que o cabo de guerra não é perigoso ou a corrida de saco? Toda diversão em que vos puderdes, eu creio que essa aqui vai responder, Douglas. Toda diversão em que vos puderdes empenhar, pedindo sobre ela com fé a bênção de Deus, não será perigosa. Então, se vai fazer cabo de guerra, se vai fazer corrida de saco, tem como pedir a bênção de Deus? E com fé, se tiver, vai em frente. Se não tiver, pé no freio. Mas todo divertimento que vos torna inaptos, incapaz para a oração particular, para a devoção no altar da oração ou para tomar parte nas reuniões de oração, não é seguro, mas perigoso. Acho que o texto é bem claro, né? Acho que o texto dá para deixar a gente já com o norte agora e saber o que vai e o que não vai, o que pode e o que não pode. Percebe? Então não é ideia minha. Se algum irmão ou outro irmão aí que de repente não está gostando do estudo e vai falar que isso é ideia do pastor aqui, do Wagner aqui, por favor, vamos ler o texto e ficar preso no texto. A ideia não é minha. Eu sei que às vezes alguma pessoa não vai gostar desse estudo, não vai gostar do conteúdo e vai me condenar. Eu fico até feliz, mas você não pode condenar a palavra de Deus, porque não tem problema, mas vamos se prender à palavra, vamos ficar ali, porque Jesus disse assim, quando perguntaram para ele disse assim, eu não julgo ninguém, quem julga é a palavra. Então é a palavra que vai nos julgar no juízo, não é o pastor, o obreiro, o missionário, o ancião, é a palavra. Então se a palavra vai nos julgar, vamos viver na palavra, porque ela vai nos avaliar, nos absolver ou nos condenar. Pastor, o irmão Pedro aqui faz até dar um testemunho aqui que para ele o baralho foi uma maldição. Ele chegou até brigar com o próprio irmão e aí decidiu abandoná-lo. Tá vendo só? Isso porque ele não conhecia a história do baralho, que tem o satanismo por trás. Pois é, exatamente. E aqui o pessoal está perguntando também, irmão, sobre a questão de filmes. Aí a gente tem que fazer uma live especial só sobre filmes, né? Outros está perguntando também sobre musculação, academia, halterofilismo. Sei, então a gente faz uma live especial só sobre filmes, né? Mas a academia, se você vai para ter o bem-estar do seu corpo, para você ter uma atividade física, não vejo nenhum mal. Agora vai ver qual é a sua intenção também para fazer academia, né? Por trás disso aí. Se é para poder aparecer, se mostrar que é o tal, né? Tudo vai valer a intenção por trás. Mas se você faz uma academia que é exercício, atividade física para o seu bem-estar, que é importante e é necessário, até aí tudo bem. Mas qual o motivo você faz, né? É para isso, para o bem-estar da saúde do corpo? Ótimo, né? Bom, então, tem aqui um detalhe interessante sobre filmes, né? Como nós falamos, aí tem que fazer uma live especial, mas no geral, filmes é o seguinte, tem cenas de nudez, cenas espíritas e cena de violência, pronto, está fora do contexto cristão, né? Eu vou assistir um filme de violência, de luta? Não tem como. Vou assistir um filme que tem nudez? Também não tem como, né? Está lá no Salmo 15. Leia o Salmo 15 que você vai ver quem é que vai habitar no templo celestial, tá? Salmo 15, ele dá uma peneirada em muito filme lá. Aí já dá para ter uma noção. Então, cenas de nudez, violência e cenas espíritas, aí não tem como, né? O que fazer diante dessa situação? Olha aqui, irmão 7. Eu não sei se você foi alguma vez, eu já fui também, quando eu era da igreja, né? Como eu já falei, não nasci na igreja. Circo. E eu gostava muito de circo. E eu digo para você, se não fosse a palavra de Deus, até hoje eu iria a circo. Poxa, interessante. Se não fosse a palavra de Deus. Eu fui uma vez, pastor, para não falar que eu nunca fui, e não achei muito engraçado, não. Não me atraiu. Pois realmente, como nós estamos falando, cada um gosta de uma coisa, né? Mas teatro eu já não gostava muito, né? Mas circo eu gostava. Mas vamos dizer que aqui a palavra de Deus fala sobre teatro, que é coisa, abre aspas, cultural, né? E o circo, vamos ver? Olha aqui, acompanhe comigo, Conselho aos Pais, Professores e Estudantes, 335. O único caminho seguro é abster-nos, no caso ali está no plural, abster-nos de ir ao teatro, ao circo e a qualquer outro lugar de diversão duvidosa. Olha aí. Interessante. Isso foi específico mesmo. Específico.
Teatro e o circo aí, o teatro são diversões que existem, são diversões milenares, né? Milenares, tinha do tempo de Paulo, né? E permanece até hoje. Hoje, na verdade, até o teatro poderia ser... Tem, tá fraco, mas tem, tá né? fraco, Seria né? hoje o cinema, né? O cinema que está bem... Seria o cinema, né? Muito bem, então, nesse contexto, o que a gente tem que fazer com essas diversões? Cortar. Cortar, porque não faz bem à nossa alma, né? Agora, olha que interessante, a sequência aqui, ó. No teatro, no circo, ou qualquer outro lugar de diversão duvidosa. É duvidoso? Vamos bater uma pelada. Aqui no Brasil usa esse termo, né? Esse termo de pelada é uma partida de futebol no campo de várzea, no campo de terra, com os colegas, com os irmãos. Vamos bater uma bolinha ali, uma pelada. Uma bolinha no final de semana, sábado à noite, diversão duvidosa. Olha só, é um lugar que não é bom para morrer. Lugares impróprios para morrer. Sabe qual é o lugar impróprio para morrer? Mensagem aos jovens, 398. A bênção de Deus não seria invocada sobre a hora passada no teatro ou na dança. Cristão algum desejaria encontrar a morte em tal lugar. Teatro, circo, lugar de danças. Nenhum cristão queria morrer num lugar desse. Nenhum quereria ser encontrado aí quando Jesus voltar, porque não vai subir. Percebe? Numa pelada, uma partida de pelada. Imagine alguns irmãos, tudo de bermuda, expondo o seu corpo, a nudez do corpo, como diz Levítico, no meio da rua, num campo, jogando bola, e pessoas passando para lá e para cá, e jogando bola, e então Jesus volta naquele momento. Como que esses irmãos podem subir? Estão com vestuário impróprio, numa partida imprópria, num espírito de disputa impróprio, um ganha e outro perde. Como que esses irmãos podem subir? A pergunta é essa. Se eles podem subir, por que os outros demais mundanos, que fazem coisas semelhantes, não poderiam também subir? Deus é justo e imparcial. Se ele vai ser imparcial com um, tem que ser com o outro também. Senão é ele que mancha o caráter dele. Então, por isso que cristão nenhum poderia ser encontrado numa partida de futebol, numa pelada, num circo, percebe? Porque não ia subir. Esse é o problema, esse é o grande perigo. Bom, então qual é o desejo de Deus para seu povo? Para mim, para você, qual é o desejo de Deus para nós? Vejamos, Conselho aos Pais, Professores e Estudantes, 322. É desígnio de Deus, não é da igreja, é de Deus, manifestar por meio de seu povo os princípios de seu reino. Então Deus quer revelar o reino dele, irmão Sete, o reino lá do céu, na nossa vida. Agora, como é os princípios do reino do céu? Há disputa, há rivalidade, há um ganha, outro perde, há jogos, percebe? Há nervos à flor da pele no reino de Deus, e tudo isso só na partida de jogos. Continua o texto. A fim de que lhes seja possível revelar esses princípios na vida e no caráter do povo de Deus, Deus, deseja separá-los do quê? Dos costumes, dos hábitos e práticas do mundo. Então, irmãos, eu acredito que os textos são bem claros. Então, Deus, ele quer revelar o princípio do reino do céu na vida do cristão. E costume, hábitos e prática do mundo não cai bem na vida de um cristão. Eu confesso, irmão Sete, que uma vez, estou confessando, vou falar só a situação, que eu escandalizei, sim, ao ver uma pessoa de cargo elevado na igreja, eu confesso, jogando bola, até aí, digamos, já era um mal, né? Cargo elevado, pessoa que foi ordenado na igreja, jogando bola, uma partida, uma pelada, já estava exposto, né, o corpo, a nudez, de bermuda, e o caso mais grave, e ainda vendo de longe, e ele dando uma entrada violenta em outro irmão. O irmão caiu no chão, ficou meio machucado. Eu confesso que eu fiquei escandalizado quando eu vi essa cena. Então, percebe, irmãos? Então, qual é o impacto que você, perante um jogo, causa no outro que está te observando? A gente não imagina. A Bíblia diz assim, importa que venha escândalos, mas ai daqueles por meio de quem os escândalos vierem. Já pensou a gente promover um escândalo desse aí? É algo sério a se pensar, né?
Positivo, pastor. E assim, pastor, pelos comentários que a gente está vendo aqui no chat, pelo desenrolar, as pessoas estão muito preocupadas em que o senhor fale, pode ou não pode. E eu creio que o senhor está apresentando aí as peneiras para nós passarmos. Não sou eu que vai falar, Não né? tem como. Não tem e como. outra coisa, alguém comentou aqui, por que é permitido, então, certas brincadeiras nos retiros, nas reuniões que a igreja faz? Eu entendo, pastor, que a função da igreja é apresentar a verdade, como você está fazendo. Agora, a igreja não pode chegar lá e falar, olha, você não vai poder comer feijão com arroz. Só apenas um exemplo. Exato. Cada um vai ter que definir aí, até porque a salvação ela não é coletiva. Não é coletiva, e também ninguém pode falar para a pessoa, olha, você a partir de hoje, você não vai, senão isso daí é ferir o livre-arbítrio. Claro, agora, exatamente. lembrando que, até inclusive eu recebi aqui um comentário até no WhatsApp, as gincanas então estão com os dias contados? É aquilo que foi falado no início, né? O que é bom... se é algo inofensivo, não tem problema. Mas se é algo que vai criar rivalidade, disputa, é algo a se pensar. E nós estamos aqui para isso, para refletir. Exatamente, foi o que a irmã White falou. Ela não condenava o simples exercício de brincar de bola, que realmente é um exercício. Agora, tenha cuidado com os excessos. Aí, em sua demasia, tudo. Até beber água, eu costumo falar, pastor. A água é ótimo para a nossa saúde. Sim. Só que se você beber muita água, você vai morrer. Ou até mesmo a água por cima da comida. Não vai cair bem, né? Então, a função da igreja não é essa. O irmão almoça, após o almoço, está lá tomando um copão d'água. Aí a igreja fala, irmão, você não pode fazer isso. Sabe que é contra a lei da saúde, certo? Isso aí vai te prejudicar e vai trazer uma série de problemas. Não, ele sabe o que é certo e o que é errado. Aí, como disse o irmão Sete, nós mostramos no começo, ele é livre para escolher. Então, a função, irmãs, da igreja, a função e a missão do líder da igreja é mostrar o que é certo e o que é errado. É mostrar o que Deus aprova e o que Deus condena. Como os irmãos estão observando aqui. Agora, você tem que tomar a sua decisão de seguir ou não. A decisão é livre e individual. Bom, então o cristão deve ser modelo para o mundo. Eis o texto, conselho aos pais, professores e estudantes, página 322. Os adventistas, eu coloquei entre parênteses, que lá no livro original não tem, movimento de reforma. Mas os adventistas, e a gente entende que hoje é para nós, movimento de reforma, acima de todos os povos, devem ser modelos de quê? Piedade, e não de falsidade, puros de coração e de linguagem. Deus espera que os que usam o nome de Cristo o representem. Aí o irmão raciocina, daí, se você acha que pode representar o nome de Cristo numa partida de jogo, aí é com você e com o que está escrito. Puros devem ser seus pensamentos, suas palavras, nobres e próprias para elevar. A religião de Cristo deve entreter-se em tudo quanto eles façam ou digam. Então, irmã, a religião de Cristo tem que estar na hora que eu estou na mesa almoçando, correto, irmão? Sim. Tem que estar na hora que eu estou pondo uma roupa para ir para a igreja, ir para a rua, para o trabalho. Eu tenho que revelar a religião de Cristo pela minha roupa. A religião de Cristo tem que estar na hora que eu for fazer uma brincadeira com meu filho, com minha filha. Percebe? A religião de Cristo tem que me acompanhar por onde eu for. Ou eu devo ser religioso só no sábado, só na igreja, só uma vez na semana? De forma alguma. A religião de Cristo tem que nos acompanhar em todos os lugares. Certo? Qual a condição que alcançarão os 144 mil? Vocês conhecem o texto, Apocalipse 14, 5. Vamos lá? Chegamos ao fim, estamos chegando às considerações finais. Mas os 144 mil, que é um povo seleto, né? Um povo especial, a Bíblia diz assim: na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis. A pergunta é: quem é que vai dizer eles são irrepreensíveis? É Deus. Deus é que vai dizer. Então, o grande conflito, esse texto aqui, irmão 7, os demais irmãos, eu quero chamar a atenção para vocês agora. Esse texto que eu vou mostrar aqui é um texto solene, e a gente muitas vezes tem levado a vida espiritual na brincadeira e está achando que a graça de Cristo vai fazer assim, ó, o que você conseguiu vencer, tá bom, o que você não venceu, Cristo vai cobrir. Se fosse esse raciocínio verdadeiro, quem iria se perder? Ninguém. Porque todo mundo tem uma coisa que humanamente não vence. Mas tudo que a gente vai vencer é pelo poder de Cristo, sim. Então, se tem alguma coisa que
Cristo não venceu em você, é porque você não quis que vencesse. Mas com Cristo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Sem Cristo, nada podeis fazer. Mas olha a solenidade desse texto, do grande conflito. É solene esse texto. Olha para você ver. Mas Cristo declarou de si mesmo. Jesus falou dele mesmo. Aproxima-se o príncipe deste mundo, que é Satanás, e nada tem em mim. Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Então Satanás não achou nada na vida de Jesus que ele pudesse botar um gancho. Cristo tinha guardado os mandamentos de seu Pai e não havia nele, em Jesus, pecado. Agora, pecado que Satanás pudesse usar para a sua vantagem. Agora está ali, ó. Esta é a condição. Qual condição? Não achar pecado. Em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Entendeu a solenidade do texto? Satanás encontrou algum gancho na vida de Jesus? Não. Na vida dos que vão atravessar o tempo de angústia, que vão fazer parte dos 144 mil, Satanás encontrará algum pecado, algum gancho que ele possa pendurar? Não, de jeito nenhum. Você entendeu a solenidade do texto? Então, a condição dos que devem encontrar no tempo de angústia é a mesma que Cristo encontrou, que diz assim: Satanás está vindo aí para me tentar, para me pressionar, esmagar, mas ele não encontrou nada em minha vida. Esta é a condição em que devem encontrar os que vão subsistir no tempo de angústia. O texto é solene, irmãos, e a vida cristã não é brincadeira, não, e nem irresponsabilidade. Por isso que a gente precisa de mais oração, mais jejum, mais entrega, mais piedade a Cristo e ao seu reino, e menos esses tipos de diversões, que muitas vezes só atrapalha e decresce a vida espiritual. Então, para concluir, quero concluir com esse texto aqui e deixo as considerações finais. Diz assim o conselho aos pais, professores e estudantes: o poder de uma vida mais elevada, mais pura e mais nobre, eis nossa grande necessidade. Então nós precisamos mais de quê? Mais de partida de futebol, mais de jogo de baralho, mais de sinuca, mais de boliche. Nós precisamos de mais diversão, e mais diversão, porque a criançada está tudo estressada. Os jovens precisam de mais diversão, porque senão eles vão sair tudo da igreja. É disso que precisamos? Não. Estão saindo da igreja porque não tem isso aqui, ó. Mais pureza, mais nobreza, mais vida elevada. Eis o motivo porque estão saindo da igreja, porque querem o mundo. Então, meus irmãos, nós precisamos, pela graça de Cristo, fazer sérias reflexões. Nosso tempo está se acabando, nosso dia está chegando cada vez mais próximo, e Deus espera que nós venhamos revelar os princípios de seu reino em nosso caráter. E eis aqui a nossa necessidade para os dias atuais: uma vida mais elevada, uma vida mais pura e uma vida mais nobre. E não é numa partida de jogo que você vai conseguir essas qualidades, essas especificações. Então, eu trouxe aqui, irmão Sete, os demais irmãos, o que diz a palavra de Deus, o que diz a Bíblia é inspiração. Poderia botar uma série de textos aí, do livro de Efésios, Gálatas e também de Coríntios, mas eu creio que esses são suficientes, e esses textos, eles são a base para você filtrar. É você que vai filtrar em cima da palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim, que também sou pecador como você, ou até mais que você, e que Deus tenha misericórdia de você e nos ajude a ter essa vida aqui, mais elevada, mais pura e mais nobre, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, queridos, então tivemos aí esse tema maravilhoso. Que Deus ajude e nos abençoe para que possamos ouvir e praticar.